Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa no site que eu vou colocar para você aí na tela em um instante, que se chama futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos destaques das recentes semanas, nossos episódios para você assistir quantas vezes quiser e ainda os links para acessar diretamente aqui nossas páginas nas redes sociais. E você aí, já ouviu falar em mitomania? Bom, esse é um distúrbio de personalidade que afeta pessoas com uma tendência compulsiva pela mentira. Também é chamada de mentira patológica. Bom, talvez você não se identifique aí com um quadro tão extremo, mas difícil é encontrar quem nunca se pegou contando uma mentirinha. Elas fazem parte da vida de tanta gente que até ganharam um dia para chamar de seu, 1º de abril, dia da mentira. Então, para falar sobre esse assunto, convido você aí a acompanhar a gente ao longo dos próximos 25 minutos, em que vamos focar aqui nas verdades sobre as mentiras. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está a Vânia Novelli, que é psiquiatra. Bem-vinda, Vânia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito bom. E também conosco aqui no estúdio a Cristiane Blarra Rangel, que é psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Cristiane. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Bom, você em casa, como eu disse, é convidado para ficar aqui ligado em saber todas as verdades e quem sabe até identificar aí quando alguém está mentindo para você. Mas para a gente começar esse bate-papo, quero ouvir aqui das nossas especialistas de onde vem, né? A gente sabe que é impossível viver num mundo sem mentiras, ou é possível? O que vocês acham? Cristiane? Entendendo a mentira como ocultação da verdade, ela faz parte da nossa vida em diversos graus, desde a mentirinha, aquela história que você é convidada para alguma coisa que não quer ir, manda dizer que está doente ou que não pode. Quem nunca fez isso, né? Pois é, né? Até mentiras por defesa, mentiras, construções, alguém que se envergonha de algo na sua vida, então que constrói uma historinha que tem uma função defensiva e constitutiva, até as mentiras do mal, né? As mentiras que são para tirar vantagem, para ganhar alguma coisa, para coisas ilícitas. Então, a mentira tem um espectro imenso. Imenso, né? Imenso. E tanto a gente falou aqui de historinhas e mentirinhas, também está registrada aí na literatura, no cinema, né? A gente vê aí como as pequenas ou grandes mentiras aí dão um pano para muita manga e muita história que se desenvolve. E pode ser desde essa mentirinha pequenininha que não vai fazer mal a ninguém, de você cancelar um evento ou tudo mais, até a mentiras maiores aí que podem afetar aí grandes populações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Agora, quando se chega no caso mais extremo, Vânia, é possível detectar de fato aqui um transtorno que aí pode ser levado a um tratamento um pouco mais sério, como eu citei no começo do programa, que se chama de mitomania, seria esse o nome? Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Associação Brasileira de Psiquiatria e dizer que a mitomania, embora a gente tenha assim a ideia de que o mentiroso é um safado, é um transtorno que traz muito sofrimento. A pessoa que é portadora de mitomania, ela não tem a intencionalidade de mentir. Aquilo é algo que é uma pressão do inconsciente e quando ela vê, ela criou um enredo. Ela tem noção de que aquilo não é verdade, no entanto, ela não consegue controlar e cada vez mais isso vai envolvendo a vida dela. Ela não tem um benefício direto, imediato. Na verdade, isso está associado muito à autoestima baixa. Muitas vezes a pessoa não acredita lá no inconsciente que seja possível que ela seja aceita pelo que ela é. E ela acaba sendo envolvida nesse processo e às vezes ela tem uma vida construída em histórias. Isso traz muito sofrimento. E aí, como você disse, muitas vezes se vê aí em volta de tanta mentira e se perde na própria mentira. Às vezes sim. Às vezes é complicado, às vezes sim. Bom, mas isso a gente pode tentar entender o motivo, tem causa, como é que se constrói uma pessoa ao longo da vida, como é que uma personalidade
de alguém que vai ter lá na frente mitomania, isso tem algum tipo de forma de os pais eventualmente pensarem em conversarem com os filhos? Às vezes a criança pega numa mentirinha, tudo bem, deixa assim, ou já tem que desde cedo ir corrigindo. Como é que vocês veem isso? Eu acho que com relação às crianças, à criança, isso é muito importante em 2 níveis. O que se fala, como se fala, as coisas às crianças, as verdades. Por exemplo, um casal que vai se separar, que vai se divorciar, às vezes fica achando que é melhor. Eles são muito pequenos, eles não vão entender. Vamos dizer que papai vai viajar e coisas desse tipo, né? A verdade é um caminho mais doloroso e difícil. Sentar com os filhos, falar sobre isso, mas é mais verdadeiro. E reafirma a confiança e o vínculo com os pais. Enquanto que imagina a insegurança, né? Quer dizer, então o pai sai de casa, essa viagem não termina nunca, essa viagem passa a ser de 15 em 15 dias, né? Então há um modelo que passa mesmo, né? Então a verdade ela pode ser mais dolorosa, mas ela é sempre melhor? Eu acho que sim. Agora, dizer a verdade não quer dizer também dizer toda a verdade, né? Crianças pequenas terão uma medida do quanto de verdade elas podem receber. Quer dizer, não é para contar tudo o que aconteceu, expor intimidades do casal, você tem que ter uma medida muito adequada, né? Omitir não é mentir. Algumas coisas não precisam ser ditas, para ninguém, aliás, né? Agora, um outro nível também importante é a criança que mente muito. Tem isso, a criança que começa a mentir de verdade, né? E de verdade é ótimo. E o Winnicott, que era um psicanalista, psiquiatra e pediatra, ele identificava nisso um pedido de ajuda, né? Mais do que uma questão assim patológica, no sentido de você... É uma coisa, um pedido de ajuda, né? Essa criança, porque é a tal história que você falou, ela mente não tem controle, não adianta sentar, dizer que não tá bom, para falar a verdade, aquilo é compulsivo, aquilo é inconsciente, né? É uma maneira de mesmo lidar não querendo, a pessoa está contando mentiras o tempo todo. Então, é um pedido de ajuda, né? Isso começa em casa, vai para a escola, vai para a vida. E é uma questão mais séria, né? Que não é essa mentirinha, não é essa que faz parte da nossa realidade. Nesse sentido, então, como o Cristiane disse, é um pedido de ajuda. A Vânia mencionou que muitas vezes a pessoa que sofre desse distúrbio está sofrendo. Então, como dar essa ajuda ou como identificar isso se a pessoa está ali só vivendo uma vida de mentiras e não consegue sair disso? Como quem está convivendo com essa pessoa pode identificar eventualmente e indicar ou pedir ajuda ou levar essa pessoa até algum profissional? Como identificar se alguém está mentindo o tempo todo? Você está falando uma coisa muito interessante, Cristiano. Em geral, o que eu identifico no consultório e também em literatura é que geralmente enfim, é engraçado, mas geralmente a pessoa procura ajuda não pela questão da mitomania em si, e sim, às vezes, por uma depressão, um processo depressivo que está no entorno da situação e, aos poucos, à medida que o tratamento avança, aquela coisa da depressão vai cedendo e ela vai começando a abordar a dificuldade que ela tem com a própria autoestima, a dificuldade que ela tem de acreditar que será aceita pelo que ela é. E é muito interessante que esse processo, em geral, ele vem depois. É isso que eu vejo. Aí começa a surgir, eu conto muita coisa que não corresponde à minha vida real, e a pessoa, às vezes, aí realmente entra num processo de demonstrar muito sofrimento, porque ela como que desmascara aquilo. E começa a se dar conta? Ela sempre soube que era mentira. É diferente de um delírio, de uma alucinação. Ela sabia e sabe que era mentira aquilo tudo. Mas aí ela vai trazer aquela história como se ela está se desarmando de uma defesa. É um momento muito sensível, porque nesse processo, se ela vai para os parentes, para o namorado, para a namorada, e começa a desfazer esse circo, e as pessoas não suportam e a rejeitam, aí
É muito doloroso, porque imagina, se ela já não se sente aceita e inventa uma história, então quando ela vem e começa a se apresentar, aí ela é rejeitada, é como se você pusesse o pé na cabeça da pessoa e empurrasse para baixo. E se de fato aí as mentiras fariam mais sentido para ela se sentir mais aceita do que quando ela começa a contar a verdade. Mas em geral não é isso que acontece, não. O que eu vejo, felizmente, é que a pessoa vai passando por um processo e muitas vezes os amigos, os familiares, o namorado, a namorada sabe que aquilo ali é uma história, é uma historinha que ela inventou, é uma historinha que ele inventou, um negócio meio, às vezes até fantasioso. As pessoas suportam. Bom, agora, por outro lado, que a gente está falando da questão mais patológica, em que há um tratamento, em que há, na verdade, aí um pedido de ajuda, como a Cristiane mencionou. Por outro lado, a gente tentando ir para o outro extremo, há aquela mentira premeditada, em que há um plano, toda uma estratégia, muitas vezes, que a mentira vai tentar ali ajudar essa pessoa a servir como uma ponte para chegar no objetivo final, ou para tirar vantagem, ou ali muitas vezes para trapacear alguém. A gente tem que pensar por esse outro lado também. Nesse caso, seria um outro tipo de personalidade, seria talvez um desvio de caráter, Cristiane? Com certeza. Esse não chega ao consultório, né? Porque esse não tem sofrimento, ele faz sofrer. Essa é a grande diferença. Você vai receber familiares ou às vezes subordinados, as chefe, vítimas desse mentiroso. As vítimas desse mentiroso. Você vai receber, porque realmente o sofrimento é no outro. Dificilmente essa pessoa busca tratamento. Né? Então, aí é uma questão mais de caráter, da sociopatia e mais séria do ponto de vista social, que a gente não tem muito alcance. Talvez conversas como essas, né? Talvez debates e até no momento que a gente vive, político, a gente possa trazer um pouco de luz a isso, né? Porque eu acho que é interessante pensar assim, a mentira sempre tem um rabinho, né? Não existe mentira perfeita, tanto que você falou que o cinema, os mitos, os livros, né? Dom Quixote, quer dizer, você tem várias coisas em cima de mentiras, né? Que, no entanto, tem sempre o seu rabinho na verdade, na realidade, e por isso são desmascarados, né? Quando a gente diz, a sabedoria popular fala isso, a mentira tem pernas curtas, em algum momento ela é revelada, né? Então, sem dúvida, então às vezes, por exemplo, um subordinado de um chefe mentiroso, digamos assim, ele tem uma sensação de que algo está esquisito, né? Eu acho que essa percepção, ou um pai com relação ao filho, ele sente que tem algo estranho. Muitas vezes, né? A gente olha no olho da pessoa quando está ouvindo a história e sabe que não é verdade. Você sabe quando a pessoa está mentindo, né? Você sabe, né? Se você estabelece vínculos verdadeiros com as pessoas, não uma coisa assim fugaz, você sabe quando aquilo é verdade. É porque realmente a verdade é mais difícil, é como o sol, né? A gente não pode olhar o sol de frente, a gente se aproxima mais ou menos, não é possível, a verdade absoluta, ela é da ordem do impossível. A gente está mais perto ou mais longe dela, né? Mas a gente sabe, se a gente tem um vínculo com a pessoa, a gente sente essa perninha da mentira, né? Então... Agora, Vânia, muitas vezes as pessoas, como dissemos aqui, identificam que, enfim, ou o amigo ou o parceiro, ou seja, quem for, está mentindo, mesmo assim não fazem nada, ou se condicionam a viver sob a ditadura desse mentiroso. Isso também tem um motivo? Como a gente tentar entender esse tipo de comportamento? Quem sofre pela mentira, você sofre pela mentira, mas fica parado e não faz nada, né? Aí, no caso, não é nem assim muito, ele não sofre com a mentira do amigo. Ele, às vezes, pode ficar achando engraçado, pode ficar pensando por que ele está fazendo isso, eventualmente pode ficar até um pouco penalizado. Porque às vezes são coisas meio fantásticas. Mas muitas vezes em casos de relacionamento, por exemplo, a pessoa sabe que o parceiro está mentindo, mas faz de conta que não vê, para talvez não encarar um sofrimento mais profundo pela frente, né? Mas assim, o mitômano, ele não faz muito o outro sofrer, não. Ele que fica mais enredado,
porque são coisas que ele não tem assim, um benefício para ele imediato. Ele não chega aqui e diz assim, eu estou aqui precisando de não sei o quê, aí vai e pega aquilo e leva embora. Não, ele está querendo contar uma história bonita para você ficar impressionado. Aí eu vou contar, Cristiano, olha, é assim, então eu sou o máximo. Aí você, que legal, Vânia. Tipo aí, aquela história de pescador, né? Isso, fica, tá bom, exatamente, exatamente. Então não é uma coisa assim de você eu conseguir bens materiais e sair com esses bens. Não é isso. É uma coisa assim, muito do subjetivo. É mais do afeto mesmo. Esse no caso do mitômano, então a pessoa que sofre com esse distúrbio. Agora, nos outros casos, a gente tem que pensar também um pouco de que forma e tentar desviar, né? A gente sabe que, infelizmente, os mentirosos estão soltos por aí. Como tentar desviar e tentar não ser tão afetado pelas mentiras dos outros? Cristiane, como é que você vê isso? Bom, vou ficar rica se eu tiver essa resposta. Vou escrever um livro, né? É muito difícil. Viver é difícil, né? Então, assim, eu acho que dá trabalho estar mais perto da verdade. E, assim, em termos psíquicos, também tem isso. A gente procura gastar pouca energia. Ir pelo conhecido, viver como sempre se vive. A gente opta. É uma questão de energia psíquica. Dá muito trabalho mudar, mexer nas coisas, né? Mas eu acho que, inclusive, como cidadãos, nós precisamos começar a aprender a ter mais trabalho com as coisas, com a construção das nossas realidades, seja da realidade interna, seja da realidade política. A gente tem que delegar menos. Aí é uma ilusão também, uma mentira, né? Achar que alguém vai chegar e vai fazer tudo por nós e vai resolver. Não vai, né? Até porque, como país, como Brasil, nós somos muito diferentes, então precisamos cada um cooperar e trabalhar. Acho que esse é um caminho verdadeiro, mais verdadeiro, né? Sem nenhuma ilusão de que vamos atingir um ideal, uma perfeição, porque somos falhos, né? Há algo de trágico na existência humana, algo do mal-estar de ser gente que está sempre aí, né? E nesse sentido do que você fala em relação à expectativa sobre o poder público, há muito isso na cultura brasileira mesmo, de esperar que alguém fará, né? Então, acho que talvez aí pensando um pouco mais na postura de cada um assumir a sua parte, né? E vestir a camisa e, na verdade, assumir as responsabilidades no seu dia a dia, nas pequenas corrupções, nas pequenas mentiras do dia a dia e evitá-las, isso vai fazer uma diferença, na verdade, ao seu entorno. Não só esperando no dia de votar e no resultado de uma eleição, por exemplo. Agora, a gente falou aqui por cima sobre a questão da mentira essa, que a pessoa sabe que está mentindo, que está consciente da mentira e muitas vezes, quando pode chegar a um caso talvez um pouco mais extremo, de um delírio ou de uma imaginação muito fértil. Como é que você pode identificar ali que alguém está meio perdido entre o que de fato é a realidade e o que é essa mentira criada e a imaginação, Vânia? É um limite que acaba sendo relativamente fácil, porque o delírio, a pessoa acredita que aquilo existe, é real. É uma vivência como essa vivência que nós estamos tendo aqui. Nós estamos eu estou conversando com você, nós estamos... Então, de repente... Não é mentira, a gente está aqui. Gente. Não é mentira. Vocês do outro lado estão aí também assistindo a gente, isso é verdade. Agora, no caso do delírio, não. É uma construção que não corresponde à realidade externa. Externa. Aquilo é uma vivência, isso é uma linha que separa. Realmente é. É claro que a pessoa, quando ela começa a passar essa barreira, é como se ela estivesse num processo intermediário. E aí, quando ela rompe, aí é bem fácil de você distinguir. A família sabe que ele está vivendo uma experiência que não corresponde aos fatos que ocorrem dentro de casa, que ocorrem dentro do trabalho. É bem claro. Agora, já na mitomania, não. O próprio, embora ele use e construa aqueles castelos, ele sabe que aquilo não corresponde à verdade. Muitas vezes, quando a pessoa é confrontada, ela desconversa, faz de conta que... tá bom, olha, aí daqui a pouco ela vai por outra história, inventa uma coisa mais interessante. Porque é diferente, ele não vai lutar até morrer por aquilo, porque ele sabe que não é verdade. O outro não, o outro vai lutar, porque aquilo é verdade. Mesmo que ninguém esteja vendo, ele está vendo, aquilo existe.
Agora é importante mencionar que em todos esses casos que a gente está mencionando aqui e relatando as diferenças, há tratamento e podem ser buscados, né, junto aos profissionais de saúde mental, né, Cristiane? Claro, sim. Eu estava pensando, você estava falando do delírio, eu estava pensando nas crianças, né? Porque é outro aspecto também. Crianças transitam entre a fantasia, a mentira, uma construção... O amigo imaginário, o amigo imaginário, que é saudável, né? O amigo imaginário, ou se tem uma realidade difícil, ela inventa coisas, inventa um irmão, se ela não tem, inventa uma família, e nada disso é patológico se passar, né? Isso precisa passar, não é para ficar assim. E é uma riqueza, né? Você vê em regiões pobres do Brasil, crianças que brincam com ossinhos de boi morto ali na seca, que conseguem brincar, quer dizer, a riqueza interna que se sobrepõe à pobreza externa. Isso em todas as né? realidades, né? Quem nunca deu um brinquedo, né, de presente para a criança, e a criança se diverte mais com a caixa do que com o próprio brinquedo. O barbante, né? Ela tira lá o lacinho e brinca. Ou a embalagem, o plástico. E faz outra coisa. Isso é muito rico e é muito importante que o adulto não chegue e dizer: menina, que bobagem, isso aí é só osso, para de brincar com a caixa, né? Então, isso é muito, muito importante. Aí não é uma mentira, é uma criação fantasiosa, mas que tem todo o seu valor, tem toda a riqueza da criatividade, né? E é fundamental. Processo de desenvolvimento, né? É um processo tem que passar, né? Claro. A gente espera que um adulto não tenha um amigo imaginário. Quando chega na adolescência não tenha mais esse tipo de situação. Aí, né, tem que passar. Agora, Vânia, em relação ao tratamento também psiquiátrico, quando há casos mais extremos, isso também é disponível e é possível você conviver com a mitomania? Geralmente não a mitomania em si, mas aquilo que está no entorno. Porque, como eu havia dito, geralmente ele não busca ajuda pela mitomania. Ele busca ajuda por conta da depressão, por outras coisas. E aí essa revelação, ela vem à medida em que o tratamento evolui. E aí ele passa por um processo de desmontar aquele circo, como eu disse, né? E é um processo muito delicado e que a gente espera que dê muito certo e que seja muito bom, porque ele vai mudar a qualidade de vida, vai ser uma pessoa muito mais feliz. Sem dúvida. Diga lá, Cristiane. Em geral também busca o tratamento quando falha, né? De repente nasce um filho, alguma coisa acontece que rompe esse castelo de cartas construído. E aí vem o sofrimento. E aí vem a realidade, aí bater na porta. A realidade se impõe, né? O botãozinho ali, a costura com a realidade se impõe e aí ele busca exatamente, né? Outras coisas vão aparecer. Dificilmente alguém vem porque é mentiroso. Isso. Bom, deixa eu aproveitar e mostrar aí para você de casa onde pode buscar outras informações sobre saúde mental. Quero aproveitar e mostrar o site aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que é sbprj.org.br. Está aí para você. Aqui o nosso bom velhinho Freud, que gostamos tanto dele. Então você pode aqui saber mais informações sobre os trabalhos da sociedade aqui no Rio. E o outro site que mostramos para você é o da Associação Brasileira de Psiquiatria, representado aqui no estúdio pela Vânia. Você também pode acessar aí e ter outras novidades sobre eventos em relação a essa área. A gente sabe da dificuldade muitas vezes do acesso a profissionais de saúde mental na rede pública, mas lembrando aí que em todo o país, muitas vezes nas universidades você consegue ter algum tipo de atendimento gratuito ou mesmo nas sociedades aí distribuídas pelo país. A gente espera que você, em caso aí de ajuda, possa buscar e conseguir um tratamento adequado. Diga lá, Cristiane. A sociedade tem uma clínica social. É possível fazer uma inscrição por preços mais em conta, mais adequados, né? Muito bom. Então, botando o site de novo aí, sbprj.org.br, caso você esteja aqui no Rio de Janeiro. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, isso é uma verdade desse nosso programa só sobre verdade, sobre a mentira, em que eu agradeço muito a presença de vocês, Vânia e Cristiane, um prazer conversar com vocês. Igualmente. Obrigada a vocês. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia nesse Dia da Mentira e todos os outros. Não esqueça que Conexão Futura está aqui diariamente de segunda a sexta na tela do canal Futura ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site. O endereço está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.